E aí, pessoal, firmeza? Eu quero bater um papo com vocês hoje sobre um assunto que considero muito importante. Muitas vezes a gente vive do passado, mas vive de coisas que nós não vivemos ou de decisões que nós não tomamos. Parece complicado, né? Mas eu quero me basear num texto do Luiz Fernando Veríssimo para falar um pouco com vocês sobre o que eu estou pensando, né? Tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo de um cara que entra num bar imaginário e o bar está cheio de gente e ele começa a lamentar a vida, ele começa a lembrar do passado, de coisas que ele não fez, de decisões que ele deixou de tomar, e aquilo ali vai remoendo dentro dele e ele sente uma grande tristeza. Então, é assim, ó, ele está lamentando porque ele gostava de uma moça chamada Doralice e aí não foi, não conseguiu conquistá-la. Depois ele lamenta porque ele não fez um teste lá no Botafogo, ele jogava futebol, era goleiro, mas ele não fez um teste, porque no dia do teste ele tinha um concurso público, ele optou por fazer o concurso em detrimento do teste. Mas ele não passou também no concurso público, então ele tá muito triste, está lamentando muito a vida, né? E aí ele encontra um rapaz que está do lado dele e ele percebe que o rapaz tem a cara dele, o rapaz é um sósia dele. E começa a conversar com o rapaz, e ele pergunta para o rapaz, quem é você? E o rapaz fala, olha, eu sou você se tivesse feito aquele teste no Botafogo. Aí ele, como assim? Ele falou, eu passei no teste, e teve um jogo muito importante, eu estava muito bem no clube, e num jogo muito importante, um jogo decisivo, cruzaram uma bola na área e eu hesitei entre sair, não sair, fiquei naquela dúvida, se saía ou não saía, e acabei não saindo, e tomamos o único gol do jogo. Aí um outro rapaz do lado deles falou, eu sei, você foi criticado demais e acabou parando com o futebol, né? Ele, como é que você sabe disso? Ele falou, eu sou você, se tivesse saído naquela bola. Eu falei, como assim? Ele falou, eu saí naquela bola, fiz uma grande defesa, fui ovacionado pela torcida e todo mundo gritava meu nome e eu me tornei um herói do clube. Até que num jogo seguinte, como eu era herói, o zagueiro vinha e eu fiquei naquela, se pulava no pé do zagueiro, não pulava, mas como eu era herói, eu tinha que pular. E quando eu pulei, eu tomei um chute na cabeça e tive que abandonar o futebol. Aí um outro cara do lado falou, mas se você não tivesse saído, não teria acontecido nada, o cara chutou para fora. Aí ele falou, como é que você sabe? Ele falou, eu sou você, se você não tivesse saído naquela bola. E falou assim, só que aí que aconteceu, naquele momento foi muito bom, o cara chutou para fora, nós vencemos o jogo e eu ganhei notoriedade, fui convocado para a seleção e tal, e depois eu fui vendido para o exterior e quando eu estava indo me apresentar, o avião que eu estava indo caiu e eu morri com 28 anos. Então eles começaram a perceber, né, que todo mundo que estava no bar tinha a cara deles. E que todo mundo que estava no bar era aquele cara, no começo, se ele tivesse tomado uma decisão diferente. Né? Todos eles que estavam ali. E ele percebeu que todos eles estavam muito mais abatidos do que ele. Que de todos ali, ele era o que estava melhor. Né? Aí ele encontra outro rapaz. Eu falei, você quem é? Ele falou, eu sou você, se você tivesse passado num concurso público. Foi uma série de decepções, eu estou muito mal, estou arrependido e tal. E aí ele conversando ali com o barman, falou, você está percebendo que de todo mundo aqui eu sou o melhor? Ou pelo menos eu sou o que está mais animado? E o barman falou, é verdade, está todo mundo muito abatido, você não está, que está bem. Aí de repente ele olha para o barman e o barman também é ele. Aí ele falou, mas você também é minha cara, quem é você? Ele falou, eu sou você se você tivesse casado com a Doralice. Ele falou, a minha vida é terrível, estou muito mal.
E aí ele percebeu então que, na verdade, de todas as decisões que ele poderia ter tomado, a que ele tomou foi a mais acertada, ou o que aconteceu com ele foi o que aconteceu de melhor. Porque todas as outras opções ele estaria pior do que ele está. Então essa mensagem eu queria deixar no seu coração. Se você, para você não ficar vivendo de decisões que você não tomou, ou de coisas que não aconteceram na tua vida. Porque aí você fica amarrado, você fica preso em algo que não aconteceu, e isso não vai te ajudar em nada. Você não sabe como é que seria a tua vida se você tivesse tomado uma decisão diferente, ou se algo que deu errado tivesse dado certo, porque nem tudo, às vezes aparentemente é algo que deu certo a princípio, mas que depois, né, não dá. Então, que fique essa mensagem no seu coração, né, de você não se amarrar, não ficar preso em coisas que você não viveu, em coisas que a sua vida tomou outro rumo. E isso não pode agora ficar afetando as decisões, você tem que olhar para o futuro. E aí, em cima disso, eu quero ler com você aqui na Bíblia Sagrada, tem uma parte que Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 3, no versículo 13, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui, eu deixo as coisas que para trás ficaram e sigo para o alvo, olhando para frente. As nossas decisões, elas têm que ser tomadas visando o futuro e não visando o passado. A gente não pode viver do si. Se isso tivesse acontecido, se tivesse sido diferente, a gente não sabe. Às vezes poderia ter sido melhor num determinado momento, mas depois muito pior, né? Se a gente for usar um exemplo, teve a tragédia que aconteceu com aquele time lá de Chapecó, né? Que teve um jogo decisivo, onde jogaram muito, o goleiro defendeu muito e eles conseguiram a classificação. Naquele momento, a melhor coisa que podia acontecer para a vida daquelas pessoas era aquela classificação. Se eles tivessem perdido, eles teriam voltado tristes para casa. Uns teriam lamentado, outros teriam tido fama de azar, não sei. Se o goleiro tivesse tomado um frango, ele teria tido fama de frangueiro, talvez nem jogasse mais futebol. Mas o que aconteceu é que o melhor que poderia ter acontecido para eles naquele momento aconteceu. Eles venceram e se classificaram. Mas eles não sabiam que ali era o último jogo da vida deles, né? Tirando poucos que sobreviveram, mas a maioria maciça estava fazendo ali o último jogo. Que logo depois, quando eles foram fazer o jogo da Copa, acho que era a Copa Sul-Americana, né? Quando foram fazer o jogo, o avião caiu e eles perderam a vida. Então, às vezes, nem sempre nem sempre o que acontece de melhor para nós naquele momento é o que poderia realmente ter acontecido de melhor para a nossa vida toda, né? Às vezes você está passando por um problema que hoje você deve estar muito triste e pensando assim, se tivesse sido diferente, mas você não sabe, às vezes ali na frente podia ser que acontecesse coisa pior. Então a vida da gente, principalmente se você tiver com Deus na sua vida, se você tiver a tua felicidade enraigada, baseada no amor de Deus, pode ter certeza que o que está acontecendo com você é o melhor que poderia ter acontecido. Qualquer outro ser que você encontrasse que falasse eu sou você, se tivesse acontecido aquilo, vai estar pior, porque a melhor coisa que pode acontecer com a gente é o que está acontecendo. Então, nós temos que seguir para o alvo, mirar o alvo, assim como Paulo nos ensinou. Paulo sabe disso, porque Paulo teve uma grande mudança na vida. Paulo teve que tomar uma decisão importante quando ele teve um encontro com Cristo. Ele estava indo para Damasco para prender os cristãos e para destruir a igreja. E chegando em Damasco, um pouco antes de chegar, ele encontrou com Cristo. E ali ele tomou uma decisão de mudar de caminho, mudar de rumo. Ele deixou de ser perseguidor da igreja e passou a ser perseguido. Foi o melhor que aconteceu com ele, porque ele encontrou a salvação. Então, quando ele fala, quanto a mim não julgo que já haja alcançado, ele achou, ele alcançou a salvação. Mais uma coisa eu faço,
E é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É isso que nós precisamos fazer, prosseguir para o alvo. E se o teu alvo é Jesus, então você está no caminho certo, você está no alvo certo, porque é Ele que nos dá a vida eterna. Eu queria deixar essa mensagem no seu coração, que você deixe de viver as coisas que você não viveu, que você deixe de viver as decisões que você não tomou, para viver aquilo que realmente importa, rumo ao nosso alvo, que é Cristo Jesus. Até uma próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.